voltando ao assunto polêmico sobre a questão da liberação de crédito para as escolas e as condições. André Franca, né? Vamos lá. Agora sou eu para o contador da comissão das escolas particulares. Bom, veja bem. A única providência, as únicas, na verdade, providências que o governo tomou em relação às empresas em geral, não especificamente as escolas, na verdade, não foram abrandadas por nenhum tipo de legislação específica, nem nenhum socorro específico, certo? O que se rolou foi muita demagogia, muita politicagem. Demagogia? Muita politicagem, na verdade, não chegou nada de concreto, certo? Essa liberação de crédito não aconteceu? Ela aconteceu, mas o banco não deixa sair. O banco? Os bancos? Os bancos, em geral, né? Por quê? Vamos lá. É o seguinte, um deles foi o Pronamp. Esse Pronamp colocou a Receita Federal praticamente como fiadora da situação. Ou seja, ela que coordena o empréstimo. Ela manda a informação para o contribuinte em relação a toda a sua arrecadação no ano de 2019 e essa informação a empresa entrega ao banco através de um chamado Hash Code, né? Esse Hash Code contém um código, que é um código de autenticação da informação, né, que dá viabilidade ao banco se informar com a própria Receita se há veracidade naquela informação. E o banco, na sua contrapartida, tem que informar para a Receita a movimentação que aquela empresa tem com o banco e se há uma consonância, né, entre o que está sendo apresentado pela Receita Federal e o que está sendo movimentado na conta própria da pessoa jurídica do banco. Feito isso, a empresa tem um acesso à linha de crédito que corresponde a 30% do faturamento da sua empresa, que está declarado na Receita Federal, que está todo oficial. Sendo que vem, que eu costumo chamar as letras miúdas, que geralmente as pessoas não costumam ler no contrato, que lá, para poder ter acesso ao Pronamp, você já tem que estar ciente que você não pode reduzir a sua folha de pagamento em 70% até o pagamento da 60ª parcela que você vai pagar. Ou seja, que país no mundo, que empresa é essa, que ela tem a certeza absoluta que ela vai poder manter 70% de efetivo de pessoal trabalhando em meio a uma pandemia que você não sabe nem os prognósticos dos próximos 6 meses, o que vai acontecer com ela. Porque as empresas que voltaram às suas atividades, certo, comemoraram a curto prazo, né, a retomada da sua receita, mas ela não tem a mínima certeza do que vai acontecer no futuro. Até porque estamos vivendo uma pandemia que está com números bastante oscilantes, que não nos dá uma garantia plena nem ao mercado financeiro que há prosperidade financeira nos próximos meses. Então, aí você vai manter o quadro de funcionários, tem certeza que você vai manter aquele quadro de funcionário, vai conseguir chegar até a parcela de número 60? Eu acredito que não. Pode até ser. E valores? Mas aí quanto? Que está, se você descumprir no meio do decorrer do empréstimo do Pronamp, que você já conseguiu, já teve acesso a esse empréstimo, se você não respeitar essa determinação, você vai ter que pagar na integralidade todas as parcelas vindouras que você tem que pagar, fechar e pagar de uma vez. Ou seja, você é obrigado, você fica amarrado às pernas, os braços e inclusive o pescoço. Então, empréstimo... Então, não tem, é um volta, empréstimo, né? que as pessoas, mas muitos, milhares de empresas procuraram, porque era o único empréstimo que estava chegando realmente às mãos, era esse. Porque os demais sofreram o quê? A barragem pelos bancos da burocracia, ou seja, impondo a empresa a deixar bens para representar a penhora, bens como garantia, certo? E as empresas pensou bem, não, eu vou pegar esse empréstimo, tudo bem, a linha de crédito é boa, o percentual dos juros em cima daquela parcela é bom, é atrativo, mas eu vou penhorar meu bem
caso haja uma dificuldade minha de pagar, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Será que eu vou situação delicada, eu vou né? ter realmente suporte para fazer isso? Muito delicado. Será que eu vou ter condições realmente de chegar, de ser firme até? Eu posso até chegar, mas será que a minha estrutura vai aguentar? Entendeu? Porque eu posso necessitar de atrasar 1, 2, 3 parcelas para tentar recuperar isso lá na frente. E se isso não acontecer? Se realmente essa possibilidade não ser possível, né? Se eu não tiver acesso às condições plenas de honrar aquele empréstimo, eu vou perder o meu bem que eu coloquei como garantia? Então, muitos, diante dessa situação, voltaram atrás e não tiveram acesso ao crédito. Sem contar a linha imaginária de preferência, que você chega no banco, apresenta a sua proposta, que você está precisando de recursos para socorrer a sua empresa, e quando chega lá já tem um monte de gente, de empresas que estão na sua frente. Já tem uma demanda muito alta na sua frente. Aí você fica aguardando a sua vez, aguardando, e esse aguardando vai agravando a situação, a coisa vai piorando, a situação financeira vai piorando, e as escolas é o único setor da economia que não tem nenhum tipo de socorro por parte do governo federal, estadual, municipal, que seja. Não existe subsídio. Como o setor canavieiro, o setor petroleiro, o setor e outros grandes setores da economia estão sofrendo com queda na sua receita, o governo dá um incentivo. Não quebre não. Vou dar um incentivo aqui, redução de impostos, isenção de impostos, para você se recuperar por tanto tempo. Isso não acontece na escola. O que a gente percebe nisso tudo, por exemplo, o senhor está falando uma linguagem muito clara, contábil. Então, as escolas particulares estão no vermelho e bota vermelho nisso, né? E o que é pior, o senhor está falando aí? Além de sofrer com a inadimplência, que é coisa que hoje está ausente no comércio, porque hoje o comércio não tem inadimplência. Porque ou você paga à vista ou paga no cartão. Qual a inadimplência que existe? Não existe. Você chega para comprar qualquer coisa. Pode diminuir a venda, né? Eu posso dar o desconto à vista, eu posso parcelar a sua compra no cartão de crédito, ou eu posso te vender, entendeu? Um toma lá da cá. E se você não tiver dinheiro, se você tiver fazendo uma negociação, você pode dar um bem, alguma coisa. Mas não existe inadimplência. Não existe. Para o comércio não existe inadimplência. Existia antigamente. As escolas mas hoje não existe mais, porque antigamente tinha crediário, né? Sim. É crediário de lojinha, o carnezinho, aí ninguém não deixava de pagar, né? Aí o que acontecia? A cobrança existia e a inadimplência crescia, né? Vai diminuir o número de escolas particulares? Com certeza. Com certeza. O que tem que acontecer é o socorro financeiro, não é empréstimo, não. É o incentivo, porque 2021 está aí a portas. Como é que vai ficar a questão dos impostos municipais, que não foram reduzidos sequer um centavo? Como é que vai ficar os impostos federais, que as alíquotas continuam as mesmas? E se a queda da arrecadação para o setor da educação foi terrível? Quem trabalha com educação infantil já viu 80% da sua turma ir-se embora, dos seus clientes, encerrarem contrato, tirar os seus filhos da escola. Só ficar 20%. Quem não trabalha com educação infantil está sofrendo a inadimplência. Quem trabalha com educação infantil e educação fundamental e média está sofrendo com a evasão escolar da educação infantil, com a inadimplência e com os 30% que foi obrigado pelo Ministério Público, né? A ação pública que foi movida. O desconto, né? Certo, desconto de 30% das mensalidades. Aí você soma. Enquanto as aulas forem remotas, 30% de desconto. Aí fica. Aí vamos na caneta, como qualquer bom leigo, né? Caneta e lápis. Sim. Vamos lá. 30% no valor do desconto da mensalidade. Mais o aumento de 40% da inadimplência, que já era alta, que era beirando seus 25 e 30, viu? Já passou. Já estamos Então, com mais de 50. Então, mais de 50% de inadimplência. Evasão escolar. Quer dizer, os alunos que foram matriculados em fevereiro, muitas escolas que têm educação infantil já viu 80% desses alunos Sumirem em março.
não só sumir também o contrato, ou seja, o pagamento das mensalidades. Então, 30%, mais 50% de inadimplência e mais evasão escolar, como é que a viabilidade de um negócio desse? Como é que existe a viabilidade de um negócio desse? É complicado existir. É. Né? Agora, continuar, né? Continuar, é complicado essa situação. Agora vem um ponto fundamental. Por exemplo, algumas escolas também pagaram os seus funcionários com um valor, foi na força do decreto um decreto federal, é a MP 936, não é isso? Que foi oficializada na Lei 14.020. Quem tinha 10 funcionários pagava 50%. A verdade é assim, você tem como reduzir a carga horária do colaborador em 25%, 50% e 70%. Né? Então, na maioria dos casos, foram 70%, porque como as aulas passaram a ser remotas, então a carga horária dessas aulas não presenciais, não havia mais necessidade de se colocar a mais de que 30%. Então, muitos já ficaram de 70%. Outros que têm, por exemplo, colaboradores que dão aulas de manhã, que davam aulas a várias turmas, aí deram só 50%, porque ele precisaria dar metade desse horário para poder dar conta das aulas remotas. É uma situação... E educação infantil, que foi-se embora por inteiro, aí ficou a suspensão de contrato de trabalho, 100%. Esvazia aqui. E em algumas ajeita escolas, aqui que esvaziou, esvazia do outro lado. Mas em algumas escolas, o mantenedor, ele manteve a quantidade de horas que são obrigadas pela legislação e nem deu também não colocou esse regime de trabalho para que o governo pagasse. Então, tem escolas que estão trabalhando suas horas-aulas normalmente, mas uma grande maioria só ainda está de portas abertas por conta dessa possibilidade da redução da jornada de trabalho e logo no início, por exemplo, escola trabalha com os administrativos, serviços gerais, tesouraria, secretaria, coordenação, onde botar esse povo ou pelo menos como pagar esse povo. Então foi um trabalhador que inclusive muitas escolas levaram para essa aplicabilidade da 936 para poder garantir o emprego desses trabalhadores e garantir a folha dos professores, porque são os profissionais que trabalham desde sempre. Mas sobre isso é a situação de agonização. Sim. Não é a situação de refresco financeiro, não. Não, você está mantendo pelo menos 70% do pagamento dos funcionários. Os que ficaram, 70%, sim. Mas você tem que manter os outros 30% e ainda tem que manter as outras despesas. Que existem os agregados. Olha, o que tem que acontecer exatamente nesse caso das escolas particulares é o que já vinha sendo debatido muito antes. A questão de uma criação de uma lei específica tributária e de incentivo fiscal, certo? Específico para as escolas, uma espécie de Simples Nacional da Educação, onde a escola teria em regime de caixa, declarado nas suas declarações oficiais ao governo, certo? O que realmente ela está arrecadando, receber do governo uma situação como essa que a gente está sofrendo na pandemia, o incentivo, porque a causa do afastamento, a causa da crise das escolas é a Covid. Lógico, é a Covid. Mas a gente, além da Covid, a gente já vinha sofrendo com outros problemas anteriores, que só se agravaram agora na Covid. Agora, é uma situação que o governo pegar a educação e generalizar, você comparar uma empresa de educação com a empresa comercial é injusto, totalmente injusto. Porque a empresa comercial, por exemplo, as empresas que estão paradas, sim, empresas de eventos, elas não estão tendo receita, mas também não estão tendo despesa. E elas não têm tantos funcionários e colaboradores registrados com carteira assinada. Quem fez despesa a longo prazo, sentiu. Sentiu. Né? Sentiu. Não, quem se endividou, sentiu, que não tem como pagar. Agora, se você fazer uma comparação, porque os setores da economia que não votaram ainda, sim, mas esses que não votaram, eles não têm empregados fixos, não têm obrigações fixas, você não tem carteira assinada a maioria. Trabalham eventualmente, ou seja, trabalham quando vai acontecer alguma coisa.
se algum evento, vai acontecer um evento, exemplo, esportivo, artístico, eles vão trabalhar naquele evento, mas a escola é diferente. A escola tem uma folha de pagamento para ser cumprida, tem obrigações fixas para cumprir e não houve nenhum tipo de socorro do governo. Vocês têm essa reivindicação muito forte, né, sobre o governo federal, né? Será e também necessário? a criação da legislação específica. Tem que haver um projeto de lei urgente. O máximo Bom seria da que cobrança, fosse de um deputado federal que fizesse isso. O máximo da cobrança do ISS é de 5%, não é isso, André? O máximo. O máximo que você pode imputar a uma empresa é 5%. É o que se imputa às escolas. Tem outras empresas com uma função social, não digo de menor tamanho, mas não tão quanto é uma escola, que o valor que se recolhe é de 3%. E a posição do MEC, como é que fica nesse relacionamento? Que de uma forma ou de outra vem a questão de formação, vem a questão... Como é que vai ficar? Quem está na quinta série fica na sexta? Na em 2021? verdade, essa preocupação ela está sendo tratada nos pareceres que foram expedidos pelo Conselho Nacional de Educação. O parecer 5, o parecer 9, o parecer 11 e o parecer que saiu na semana passada, onde trata da continuidade desse ensino de 2020 dentro também de 2021. Numa perspectiva, numa primeira análise do parecer, numa perspectiva de se fazer 2 em 1. Vocês estão sendo muito otimistas, né? Precisamos. É necessário. Mas vamos para o lado também um pouco crítico, né? Como é que fica aquele colégio que foi arrendado? Como é que fica a situação do diretor pedagógico, né? O dono, em parte, que o colégio foi arrendado. Alguns amigos meus que arrendaram devolveram ou negociaram, passaram à frente. Na verdade é um contrato, não é isso? É um contrato entre pessoas, entre duas partes, e se uma parte não cumpre com a sua parte, tem que... Mas está em jogo o maior conteúdo, que é a escola, né? É uma situação difícil. Decreta falência. Agora, decreta falência. Se não vai poder, várias escolas já anunciaram, né, fechamento de suas portas, infelizmente. Escolas com mais de 30 anos, escolas com mais de 40 anos. Até escolas tradicionais, né? Bem tradicionais. Escolas bem tradicionais, por quê? Porque não tem... a pandemia, ela se estendeu tanto no Brasil que hoje muitas escolas que são empresas, elas não têm como mais colocar sua instituição com as portas abertas. É uma triste realidade. É uma triste realidade. E a realidade pior, a escola particular só existe porque o governo estadual e o municipal e o federal, as três esferas do governo não têm condições de dar e fomentar a verdadeira educação para o seu povo. Então existe... É uma situação delicadíssima. As escolas particulares existe também por isso a demanda desses alunos, dessas escolas que vêm a ser fechadas. Para onde vão essas crianças? Vão? O Estado tem condições de acolher? A Prefeitura tem? Porque o que aconteceu em acordos anteriores foi justamente o contrário. Foi da rede estadual, a rede municipal, ter seus alunos aceitos em escolas particulares justamente para poder diminuir a demanda, haver uma divisão. Não é? Então, quantas situações e quantos planos do governo a escola tem lá dentro da escola, planos ligados à educação, como Bolsa, como Educa Mais Brasil, né, os bolsistas, certo? E tantas outras estratégias, né, que a professora pode até me ajudar, né? Tantos outros planos de educação, projetos de educação que a escola particular é que tem que suprir isso aí. Aí eu quero saber como vai ficar essa situação. Se o governo
seja municipal, federal, estadual, se alguém que representa a educação e ao próprio governo, literalmente falando, possa me dar essa resposta para os gestores de escolas, para os professores e colaboradores, a todas essas empresas que são coligadas, anexas às escolas, que necessitam da existência da escola para poder sobreviver, e como as empresas que fazem transporte escolar, né, as lanchonetes, tantos outros profissionais liberais que trabalham com a educação, com assistência social, psicólogos, médicos, até escolas, tem até médicos que atendem, né, nas escolas. Como é que vai ficar toda essa demanda de profissionais? Como é que vai ficar toda essa situação? Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai absorver tudo isso? A sociedade vai pagar uma conta muito alta se não houver, nesse momento, nós estamos no momento ápice da questão da escola, né, do funcionamento, da operacionalização do ensino em sala de aula. Nós já estamos com crianças emocionalmente prejudicadas, porque ninguém passa tanto tempo dentro de um sistema que você não estava preparado, mas que todos nós somos obrigados a aprender e a entrar nele. É aquela história do surfista. O surfista, para vencer, ele não se opõe à onda, ele tem que vir na onda. E todo mundo veio nessa onda, só que chegou o tempo máximo, chegou o ápice de dizer, não, minha gente, agora tem que acontecer. Inclusive porque as escolas, nesse momento, pastor, precisam se preparar para a matrícula de 2021. Aí e como matricular se a gente nem tem uma definição... E pagar dívida de 2020. De 2020. E tem um outro problema, os pais que deixaram a escola sem comunicar, esquecendo que tem com a escola um contrato. Então, se eu não vou mandar mais o meu filho... Isso vai gerar uma crise. Uma crise. Se eu não tenho mais interesse em mandar o meu filho para a escola, eu, pai, tenho que ir à escola e comunicar que eu estou desistindo do contrato. Então, tem várias escolas cujos pais não fizeram isso e os contratos estão abertos e a escola vai ter o direito, inclusive, de cobrar. Rapaz, é uma situação... Nas suas considerações finais, contador que representa, nesse momento, as comissões das escolas, né? A questão contábil, em 2 minutos, suas considerações finais para depois, para a doutora Bárbara. Professora Bárbara. Professora. Pastor, como contador, Sim. como membro da comissão das escolas particulares de Maceió, e por ser responsável pela parte financeira de 11 escolas, sem contar as que eu presto serviço de consultoria, a minha presença aqui para tratar do financeiro das escolas, ela foi muito repensada várias vezes antes de realmente eu tomar essa decisão de vir. Pedi muita orientação aos gestores, escutei cada um deles, a situação particular de cada um, e cheguei ao consenso geral que a gente está vivendo a aniquilação de um setor, por vista a não consideração do governo em relação à escola, que a escola é um princípio constitucional, a educação é um princípio constitucional, que tem que ser concedido à criança e ao adolescente, independente de ser pelo Estado, Prefeitura, Governo Federal ou de forma particular. Mas a criança tem que ter acesso à educação. E por ser um princípio constitucional, tem que ser tratado nesse país como de fato. Tem que haver realmente lei específica para tratar agora de forma emergencial as Sim. escolas que estão fechando suas portas e as que estão ainda abertas, entre aspas, estão realmente sem perspectivas futuras, sem nenhum projeto futuro, que é totalmente anormal para o setor. Fazendo assim,
eu acredito que haverá justiça social, justiça fiscal e, acima de tudo, as nossas crianças, nossos adolescentes terão a garantia que o futuro deles estará garantido, principalmente no que tange à educação. Que haja bom senso. Bom senso. Que E haja bom sensibilidade. senso dos dois lados. E sensibilidade governamental. Porque o temperamento dos diretores, dos empresários, estão, né, à flor da pele. Agora, nas suas considerações finais, representando o sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado de Alagoas, as escolas particulares, o que é que a senhora diz para os nossos telespectadores e internautas? Então, quero dizer a todos que estão nos assistindo que devemos manter a esperança de dias melhores. Vai passar. Ninguém disse que isso ia ser fácil, mas as escolas já chegaram até aqui e nós vamos abrir sim nossas matrículas. Inclusive, quero dizer às escolas que elas não pensem que depende do ano de 2020 as matrículas para 2021. Abram suas matrículas, convoquem suas comunidades, mostrem para as comunidades escolares de vocês que a escola está pronta para receber os alunos. Apresentem seus protocolos de retorno, apresentem seus protocolos de biossegurança, mostrem à família que vocês vão estar prontos, sejam transparentes e nós vamos vencer tudo isso. E o ano de 2021, com certeza, já teremos a vacina e assim retomaremos este setor que é essencial para a sociedade, para o Brasil. Muito bem, Painel Alagoas, encerrando uma entrevista inteligente, capaz de um entendimento bem claro aos telespectadores e os internautas. Em dezembro, vocês estarão de volta, porque aí vamos falar tudo, né, o que conquista geral, antes da primeira quinzena, no início de dezembro nós estaremos aqui, porque isso é importante. A participação de vocês dois aqui traz assim um norte para os pais e o despertamento de um compromisso de cima para baixo, ou seja, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Esperamos trazer boas notícias. Em nome de Jesus. Amém. Painel Alagoas, o painel de informações, a avaliação é sua.